Fala, meus amigos, beleza? Voltando aqui a produzir conteúdo para o canal Diário de Azulino, voltando a falar um pouco sobre a equipe do CSA, e hoje vamos tentar trazer aqui qual é a equipe ideal da equipe do time do CSA para essa temporada, né? Com os jogadores que temos até agora. Dia 4 de maio, hoje tem jogo CSA e Criciúma, mas lembrando a todos, né, que a escalação que eu trouxe aqui hoje não é propriamente a minha opinião sobre o time que vai entrar em campo, é sobre os melhores que nós temos no elenco, certo? Na temporada, trazendo também algumas ressalvas sobre alguns jogadores, beleza, meus amigos? Desde já agradeço a presença de todo mundo, já convido a galera a se inscrever aqui no canal, a deixar o like aqui no vídeo, porque vamos voltar a fazer conteúdo aqui para o canal também. Vamos tentar trazer vídeos diariamente ou o máximo possível de tempo, né? O máximo possível de vezes vamos tentar vir aqui para falar sobre a equipe do CSA. Então, para poder começar a falar sobre o time aí do CSA, temos que explicar como é que joga a equipe do Moza. O Moza tem duas variações principais aí de jogo, né? Ele joga geralmente com um time aqui com um 4-3-3, que é geralmente a escalação que o Moza coloca, né? Uma linha de 4 atrás. 3 meio-campistas e 3 atacantes. Só que existe uma variação, às vezes, né, de que você pega um desses meio-campistas e ele é um pouco mais avançado. Ou então, coloca-se os dois aqui lado a lado, avança os dois laterais para ajudar na saída de bola e puxa um volante, geralmente o Giovani, aqui para o meio dos zagueiros. E aí fica um 3-4-3 mais ou menos para ajudar aí na saída de bola da equipe do CSA. Mas a escalação é geralmente assim, né? 2 zagueiros, 2 laterais, um volante, 2 meio-campistas que tenha mais saída de jogo, 2 pontas e um centroavante. Geralmente é esse o time do CSA que a gente está acostumado a ver entrar em campo. Então, qual é a minha opinião sobre o que a gente tem de melhor aqui? No gol é o Marcelo Carné, eu sempre falo muito bem dele aqui, todo mundo vê que eu falo bem dele, eu defendo ele. Muita gente critica e tal, mas eu sigo dizendo, Marcelo Carné é um ótimo goleiro para uma Série B, certo? Então ele é o goleiro titular. Na zaga já começa a aparecer certas dúvidas, né? Porque a gente agora tem o Wellington que tá machucado e o Anderson Martins também machucado, mas o Anderson eu acho que ele não é titular hoje e não tá brigando para ser titular. Eu acho que a briga pela dupla de zaga ideal é entre o Wesley, Lucão e o Wellington, que é quem tem jogado nos últimos jogos, né? Então, assim, se for pra ver de qualidade, é Lucão e Wellington, na minha opinião. Só que o Wesley é quem tem jogado mais, exatamente porque o Lucão só pôde jogar a partir da Série B, então tem um universo menor ainda para a gente poder avaliar, né, nessa temporada, como o Lucão tá nessa temporada. Pelo ano passado a gente sabe, né, mas nessa temporada a gente tem um retrato menor de como ele tá. Mas ele tem jogado bem nesses jogos que ele chegou agora. O Wesley também fez uma boa campanha, né, antes de começar a Série B, até agora tá fazendo uma boa campanha. E o Wellington também. O Wellington para mim era o melhor zagueiro que tínhamos no elenco. O problema dele é realmente essa questão das lesões. Ele vem se lesionando bastante, inclusive tá fora do jogo de hoje. Então hoje, para a partida de hoje à noite, é o Wesley e Lucão. Se não tiver nenhum problema, tomara que não. Mas o Wellington segue para mim como um cara que vai brigar por essa titularidade. Do lado esquerdo, que é o lugar que temos certeza do Hernandes sendo titular, né? O Diego Renan, eu acho que não tem condições aí dessa briga pela titularidade, né? O Hernandes titular. E do lado direito temos 3, Lucas Marques, Igor e Cedric. Principalmente agora que o Cedric tá lesionado e vai passar por cirurgia, ele vai passar muito tempo fora. Então, nós temos aí algumas rodadas daqui pra frente sem ter a disponibilidade do Cedric. Então, nesse momento, eu não vou nem citar a figura dele, certo? Porque no futuro próximo agora, nós não vamos contar com o Cedric. Então, ficamos aí entre Igor e Lucas Marques. O Igor, eu acho que ele hoje é o titular da equipe, apesar de ser bastante contestado. O Lucas Marques teve espaço em alguns jogos aí nessa primeira parte da temporada, no Campeonato Estadual, na Copa do Nordeste, e quando ele começou como titular, ele não agarrou bem as oportunidades, né? Não mostrou ainda que ele tenha a condição de ser o titular da equipe, o titular absoluto da equipe. Eu acho que o Igor teve partidas mais completas, digamos assim. Só que nos últimos jogos, o Lucas Marques entrou e vem pedindo passagem, né? Então, foi dele o lance do gol
Lourenço contra o Sport, né? Então temos aí o Lucas Marques pedindo passagem e ele não tem a oportunidade. Então eu creio que pelo menos o tempo de jogo ele merece ter, né? A confiança de entrar em campo pelo menos ele merece, né? Ter mais alguma chance, mais minutos, né, dentro de campo para mostrar o futebol dele. Então eu creio que hoje temos o Igor como titular, mas o Lucas Marques está ali, ó, pedindo passagem. E se o Igor não cravar a posição dele, a qualquer momento o Lucas pode entrar, tendo mais tempo de jogo ali e abocanhar a vaga de titular, certo? Então essa é a minha opinião. E quem sabe até uma dobrinha de laterais ali, já que o Lucas Marques é muito ofensivo, né? E lá na ponta, vamos ver, né? Vamos falar sobre isso daqui a pouco, não temos ainda um titular absoluto do lado direito, certo? Daqui a pouco a gente chega nessa posição, mas vamos falar agora do meio de campo, que eu acho que tem Gabriel e Giovani muito bem fixados aqui no meio de campo, né? O Gabriel aqui mais para a esquerda, o Giovani mais centralizado. E do lado direito surge a dúvida, Ian Rolim ou Lourenço? O Ian Rolim fez uma boa partida contra o Sport no sábado, mas o Lourenço quando entrou foi um dos destaques do time. Além do gol marcado, ele botou o Maílson para trabalhar com chutes de fora da área, com um bom posicionamento, então eu acho que ele entrou agora, ele tá se adaptando ao time, tá se encontrando no time agora, e ele tem condições de brigar pela posição. Por qualidade, eu acho que ele é titular. E até por dar mais essa característica do meia ofensivo, dessa posicionamento na entrada da área, para bater pro gol de longe. Então eu acho que ele pode agregar mais do que o Ian Rolim. Se fosse o caso de ficar o Ian Rolim próximo do Giovani e liberar o Gabriel para ser o meia de armação, aí sim o Ian Rolim eu acho que ele teria mais condições de ser titular. Só que o Moza gosta de fazer o contrário. Ele tem liberado mais o Ian e segura o Gabriel para dar a saída de bola junto com o Giovani. E isso tira da característica do Ian Rolim, que é um volante mais daquele primeiro passe, né, de dar a amplitude de jogo e não de jogar no último terço. O Ian Rolim não tem essa característica. Ele é um cara mais do meio ali para volância, né? Então eu acho que o Lourenço pode agregar mais nesse sistema de jogo do Moza. Já no ataque temos o Bruno Mezenga titular absoluto, o Osvaldo na esquerda titular absoluto também, e na direita eu acho que o melhor que nós temos é o Lucas Barcelos. O problema é aquele negócio, né? O Lucas Marques ele vem pedindo passagem, ele tem qualidade, ele mostra habilidade, mas quando ele tem entrado desde o início, ele não abocanhou a posição. A mesma coisa serve para o Lucas Barcelos. O Osvaldo, para mim, é o principal jogador do ataque da gente pelo lado esquerdo. E do lado direito, o Lucas Barcelos é o melhor que a gente tem em termos de qualidade. Mas o grande problema é que quando entra no jogo desde o início o Osvaldo e o Lucas Barcelos, eles não se entendem, o time não encaixa. Eu não sei o que acontece, né? Eu preciso algum dia também, não sei se isso vai acontecer de novo, né? Mas se isso acontecer, eu vou prestar atenção para tentar entender o que é que acontece. Mas o que eu acho que acontece é que temos dois pontas que são muito incisivos, que buscam fundo, que buscam jogada de profundidade, né? Dois pontas com a mesma característica. E aí, tipo, meio que quando a bola é acionada por um lado, o outro lado acaba ficando muito espaçado, muito sacrificado. E aí acaba que mói essa questão, né, dos dois lados ali. Então, até por isso, o Mozart tem modificado isso aí. O Felipe Augusto não tem dado certo, o Marco Túlio não tem dado certo, o Lucas Barcelos também não tem dado certo, junto com o Osvaldo. Então, qual foi a ideia do Mozart? Colocar o Dalberto jogando aberto aqui. O Dalberto serve como elemento surpresa. Ele é centroavante, ele não é ponta. Então, o ideal era que ele jogasse buscando mais dentro da área, ou buscando a entrada da área, ao lado do Lourenço aqui, para ajudar nessa questão, né, e povoar mais o meio, dando amplitude ao lateral aqui pelo lado direito, né? Então, o Dalberto aqui pelo lado direito, ele tem meio que fugido a característica do que pede o esquema aí do Moza, com um elemento surpresa que entra na área e até tipo, quando o Osvaldo recebe a bola aqui na ponta, ele tem dois alvos dentro da área, dois centroavantes, Dalberto e Bruno Mezenga. Então fica mais fácil de acertar um cruzamento e fazer um gol dessa forma. Do lado direito precisa de um lateral que tenha a mobilidade e a profundidade para fazer as jogadas de cruzamento, para ou o Dalberto ou o Bruno Mezenga, né? E isso é uma realidade para esse esquema com dois atacantes de área, né? O problema é que o Dalberto joga
muito aqui pelo lado direito e ele não dá esse campo aqui para o lateral correr. Às vezes ele mesmo puxa a jogada de linha de fundo, sendo que ele deveria dar essa amplitude para o lateral, para o ala, para fazer outra pessoa fazer essa jogada de fundo e fazer o cruzamento para ele estar dentro da área e cabecear. Então eu acho que o Dalberto não tem cumprido bem essa função aqui e o Moza pode até tentar uma certa mudança, como por exemplo testar, arriscar aqui o Sassá na ponta, né, para ver se o Sassá, por exemplo, ele consegue, quando receber a bola na ponta, ser mais efetivo do que o Dalberto na criação da jogada, né, e da assistência do passe para gol, do cruzamento, ou até também para o Sassá puxar mais para dentro da área e criar mais essa opção, né? Então essa pode ser uma das opções aí do Moza, né, para a sequência. Ou talvez até o Didira, que toda vez que ele entra, a gente sabe que ele vai dar o sangue, a gente sabe que o Didira vai dar o melhor, vai deixar o máximo dentro de campo. Tecnicamente ele não tá mais no auge, ele tá errando algumas besteiras, às vezes ele entra em campo e fica meio perdido, né? Então talvez ele não esteja ainda mais jogando no nível máximo que ele pode, mas fisicamente a gente sabe que ele se doa, que ele se entrega, né? Não é aquele jogador preguiçoso como alguns que a gente tem aí no elenco, né? Que eu não vou nem citar aqui para depois não vir e me quebrar, né? Os caras me xingar na internet aí. Mas pelo menos a gente sabe que o Didira não tem corpo mole, né? E ele meio que instiga os outros jogadores e ele tem também a noção da função tática, né? Ele pode ser esse cara que puxa mais para o meio, não o cara que vai puxar para dentro da área para receber um cruzamento, mas ele puxa para o meio exatamente para abrir esse corredor, para que o lateral direito tenha mais mobilidade e possibilidade de puxar a bola para o ataque. E o Didira também é um cara que ajuda bastante na composição tática, né? Então, talvez a gente tenha aí na ponta direita a maior dúvida, certo? Em quem é o jogador titular aí para a sequência da temporada. Mas, bem, essa é a minha opinião, é a minha leitura. Eu quero saber de você também. Quem você acha que é o time titular da equipe do CSA? Quem você acha que são os 11 melhores jogadores que a gente tem aqui que podem dar a melhor liga? Não é o melhor assim individualmente, né? Quem são os melhores, os 11 melhores, né? Qual é o time que pode dar os melhores resultados para a equipe do CSA? Quero saber a tua opinião também. Deixa aqui nos comentários e não se esquece de dar o joinha aqui nesse vídeo. Beleza, meus amigos? Depois do jogo de hoje tem a nossa análise ao vivo no canal Espaço da Bola e estaremos de volta, tá certo? E canal Diário de Azulino tá voltando com tudo, hein, amigos? Então divulga esse vídeo também aí pra galera, pra o povo voltar a seguir aqui o canal, que a gente tá quase batendo 2.000 inscritos aqui nesse canal, hein? Valeu, gente, um abraço e até a próxima. Valeu, galera!